Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Bom, antes da gente começar esse podcast, que, gente, vai ser simplesmente sensacional, né? A gente tá com uma pessoa que a gente tem muito carinho, de verdade. Vocês vão conhecer já já, porque eu vou pedir pra vocês já começarem a compartilhar esse vídeo, a curtir, a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não é inscrito aqui no canal. E segue também a gente nas outras redes. Instagram, TikTok, Spotify. Eu acho que é isso, né? Bom, tô com ele que é mentor, ele já foi modelo e hoje ele é um homem de negócios. Estou aqui com Gabriel Ferraz, seja muito bem-vindo. Olá, uma grande honra estar aqui com vocês pra gente trocar, né? Mais do que um podcast, um testamento de ideias. Maravilha. Gabriel, pra você que também está nos assistindo, nosso quadro do podcast é que a pessoa traga um objeto que é significante, é um ponto de desconstrução na sua vida. O que você trouxe? Eu vejo que você trouxe. Eu trouxe alguns amigos aqui pra mim, os livros, eles foram uma alternativa de vida. Os livros me ajudaram a ir para um outro caminho diferente, começando por um livro sagrado, com alguns princípios. E é por isso que eu acredito que o nosso progresso ele se torna para benefício de muitos. Minha avó ela falava que não era nem por força nem por violência, mas pelo espírito, por uma forma mais intencional. É claro que nesses caminhos da vida, hoje eu tenho 39 anos, trabalho como um profissional de gestão, trabalho com mentorias, treinamentos, mas tudo está baseado em servir, sabe? Então, eu acredito que a gente vai estar aqui para trocar boas ideias, eu aprender muito com vocês, trazer aqui algumas reflexões e vamos juntos. Você fala muito sobre progresso. Para você, qual que é a definição de progresso? O progredir geralmente é para frente, mas o maior progresso é para dentro. Quando nós temos humildade para aprender, nós começamos a ter combustível para ensinar. Sim. Toda narrativa ela tem o seu valor, toda história ela tem as suas dificuldades. Todo ser humano sabe a alegria e a tristeza de ser o que é. Então o progresso às vezes é a gente saber apreciar. Em um mundo tão acelerado, infelizmente em 2019 o Brasil ele foi considerado o país mais ansioso pela OMS. Organização Mundial da Saúde. Às vezes esse progredir é apreciar uma boa conversa, é realizar uma leitura diferente. Alguns gostam de anotar, alguns exageram nas anotações, outros não gostam de anotar. Então eu acredito que depois da pandemia, principalmente, nós começamos a buscar mais esse conceito de finitude, esse conceito, será que a gente está só acumulando e não está desfrutando? Hoje, com o autoconhecimento, eu acredito que o melhor progresso que nós podemos ter é o progresso interno. Que é a base de tudo, na verdade, né? Porque quando você fala em progresso, a gente também pensa na questão de servir, né? Só que se a gente não tiver também com a nossa base bem estruturada, que é o autoconhecimento, fica muito mais difícil a gente passar a nossa essência, inclusive, para as outras pessoas, né? Qual que é a importância de histórias para você? A gente fala que o podcast é um testamento de ideias. E as histórias das pessoas, o que representa para você? Eu já sofri muito por falta de perspectiva. Eu já sofri muito por falta de referência. E eu venho aprendendo ao longo desses 39 capítulos que na falta de referência nós podemos ser aqueles que fazem a diferença. Sou um filho de mãe solo, Dona Márcia, lá de Jaú. Esse ano ela completa 60 anos. Ela vem de um berço, de uma estrutura religiosa, evangélica. E na época a minha avó ela veio a falecer, ela morava com alguns familiares, e ela resolveu dar uma volta na Vila Madalena lá de Jaú. Sabe como que é, né? Não saía, quando saiu de primeira, pimba, engravidou. E aí, algumas coisas aconteceram e eu sou filho de mãe solo. Eu não tive a presença paterna ao longo do meu desenvolvimento. E por muitos momentos, eu sofri com isso. Por muitos momentos, era uma dor que eu escondia de todo mundo. Só que a pior coisa que pode acontecer para um progresso é nós maquiarmos através de resultado, através do pace da vida. Eu sei que você gosta de corrida também. E, infelizmente, nós estamos numa geração que coloca suas frustrações, os seus medos, suas necessidades pela quantidade de seguidores, pelo carro, pelo cargo. Uma das coisas que eu aprendi nessa arte de contar histórias, alguns vão usar um termo mais técnico, que é o storytelling, de, poxa, o que você fez para chegar lá?
E às vezes a gente esquece que entre esse ponto A e esse ponto B tem perrengues, tem ups and downs. Pra quem mora em São Paulo, eu cheguei dando risada aqui. Você sai de casa no verão, você chega no inverno. Aqui tem as 8 estações do ano: verão, quase verão, inverno, quase inverno, outono, quase outono. Então eu acredito que quando a pessoa consegue se apropriar da própria história, quando a pessoa consegue honrar os perrengues pedagógicos, ela começa a olhar que na falta de referência, ela pode ser referência, que essas cicatrizes elas vão conectar. Por exemplo, a falta do meu pai me ajudou a valorizar tudo que minha mãe e as mulheres da família Ferraz fizeram e fazem para cuidar dos filhos. Por exemplo, no Brasil, Aline, tem um dado, sei que você gosta dos dados, de cada 10 mulheres, de cada 10 mães, 7 são solo. No Brasil, de cada 4 mulheres, uma foi assediada. Pra não usar uma palavra... Pra não usar uma palavra mais pesada. Então, calma aí, gente. Tem alguma coisa nessa conta de autoconhecimento, de pessoas que nos inspiram, que o discurso tá bonito, mas a prática, no offline, então, mais do que contar boas histórias, é quem nós somos depois do amém. Mais do que contar boas histórias, quem nós somos quando ninguém tá vendo. Eu acredito que a grande sacada de quem tem um podcast, seja para se posicionar, para levar um produto, uma autoridade, para se conectar, é entender que hoje nós temos uma ferramenta de grande alcance. Hoje nós temos uma ferramenta que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Você que nos acompanha, já escutou, já viu algum podcast que mudou sua vida? Eu tenho vários. Vários que falaram, poxa vida, olha que interessante essa forma de pensar. Nossa, olha que impactante. O quanto que essa pessoa sofreu. O quanto que essa pessoa parecia ser bem sucedida, mas por dentro tinha um vazio existencial que só a paz que excede todo entendimento preenche. E isso é o que me emociona. Isso também é um pouco de progresso, tá? Com certeza. E inspira também, né? Que a gente consegue ver um progresso, porque você não foi sempre que você tinha essa perspectiva, na verdade. E onde foi esse ponto de desconstrução? Como você começou a pensar dessa forma? Ótima pergunta. Por muito tempo eu sofri por falta de perspectiva. Por muito tempo eu sofri por falta de ter alguém para me ajudar a reconhecer o que eu tinha de melhor. Nós temos essa questão do viés da negatividade, essa questão de olhar para o que falta e às vezes não valorizar para o que tem. Em 2016 eu conheci a psicologia positiva. Ela traz uma abordagem de uma forma diferente para enxergar os pontos fortes que o ser humano tem. Existe uma maneira de nós contemplarmos conquistas que é um estado onde nós buscamos o prazer pelo prazer. Sabe aquilo que a vovó falava? Aquela lição de vovó. A vovó não costuma errar, né? Filho, cuidado com o saco sem fundo. A balada pela balada, o rolê pelo rolê, o prazer pelo prazer, o sexo pelo sexo. Isso tem um termo psicológico técnico que chama esteredônica. Ou seja, a pessoa ela busca o prazer pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer. Aí tem uma forma de pensar que vem de Aristóteles, que é o estado de eudaimonia. Você se realiza por si só. E isso era uma coisa que eu gostaria de ter aprendido mais ou menos com a sua idade, com 22, 23, sabe? Um pouquinho... Mas é isso mesmo. É uma coisa que eu gostaria de ter aprendido, porque eu errei muito. Eu achava que eu ia preencher um vazio existencial e paternal com diplomas, com certificações, com carro, com balada. E aí eu comecei, através do autoconhecimento, observar luz e sombra. O que tem legal no Gabriel, mas o que também não tem tão legal. E a falta de perspectiva, muitas vezes, me dilacerou. A falta de não saber os meus pontos de convergência, os meus pontos fortes e observar meus pontos de fraqueza, porque isso é autoconhecimento. Isso é desconstrução, né, Aline? Sim. E esse ponto de fraqueza, como que foi esse processo pra você? Teve um momento que você falou assim, caramba, tá sendo muito difícil, acho que eu não consigo, né? Porque pelo pouco que você falou aqui, o pouquinho que a gente se conhece, deu pra perceber que você fez uma mudança gigantesca, né? Na sua vida. E nesse ponto, o que foi mais desafiador pra você? No momento que você tava se redescobrindo e mudando a forma do Gabriel. Primeiro, entender que os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Peço licença aqui para deixar um estado laico aberto, não trago religião, mas eu trago algo que fez sentido para minha vida.
Aos 10 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego. Minha mãe era gerente de uma loja lá em Jaú. Era final de ano. E no final de ano as pessoas trabalham até mais tarde. Cheguei na loja, vi um carrinho de algodão doce e tinha que se vestir de bichinho. E eu tinha vontade de ter um patins. Olhei pro proprietário da loja e perguntei: que hora que chega a pessoa que vai trabalhar nesse... como bichinho, como algodão doce? Ele virou e falou: 6 horas. Era 6h20. Falei: poxa, se essa pessoa tivesse compromisso, ela já estaria aqui. Ele começou a rir e falou: meu, você tem 10 anos, por que você tá falando isso? Falei: é a minha opinião. Falou: faz um teste. Me vesti de bichinho, eu ia no outro lado da rua, ficava no ônibus. E eu comecei a observar, através do autoconhecimento, que esse lado de muita atividade desde muito cedo, com 10 anos, uma mentalidade empreendedora, por alguns momentos me impediram de apreciar, de desfrutar a vida. Quando eu tinha 7 anos, eu estava jogando bola no quintal, como São Paulino, falava sobre os jogadores do São Paulo, chutando a bola na parede. E aí o pai das minhas irmãs ficou bravo, porque criança faz barulho. Ele saiu e virou e falou: você nunca vai ser nada. Você nunca vai ser um jogador de futebol. E de repente você que nos acompanha já deve ter em algum momento recebido uma palavra: você nunca vai ser nada, você não fala bem, você é um péssimo aluno, uma péssima aluna, loira é burra, mulher tem que casar com um cara rico. Nós carregamos crenças. Sim. E eu carreguei muitas crenças durante a minha vida. Tanto que eu achava que eu seria feliz e bem sucedido se fosse jogador de futebol. Acredito que vocês devem conhecer alguém que teve vontade de ser jogador de futebol. Só que eu não sabia diferenciar o que é ser um jogador de futebol, o que é ser um atleta. Eu não sabia diferenciar o que é você estudar direito, o que você é passar numa OAB. Eu não sabia o que é você dar um pique paquera resenhando no Nibira e você viver do atletismo. E aí com 15 anos eu entendi que o futebol não era pra mim. De fato, o pai das minhas irmãs, ele tinha razão. Só que eu não ser nada era uma escolha. E eu tinha algumas amizades, eu tinha alguns caminhos que poderiam me levar para um lugar de não progresso. Como muitos dos jovens, quando tem falta de oportunidade. Acredito que as orações da minha mãe, das minhas irmãs, as mulheres da família Ferraz, que são forjadas num caráter de ato de servir, são forjadas num caráter que me emociona até falar, que traz esse lado de generosidade, esse lado de cuidado. Só que, Aline, todo excesso esconde uma falta. Toda virtude, ela tem uma sombra. Então tem pessoas que cuidam demais dos outros e esquecem de si. Tem pessoas que são muito rígidas, porque nunca receberam um abraço e falaram: eu confio em você. Tem pessoas que são muito metódicas, porque elas têm uma necessidade de segurança tão grande, que essa raiz de perfeccionismo, ela vem de um medo, de uma raiva. Então, nessa minha fase dos 7 aos 16 anos, eu ouvi muitas coisas que poderiam ter impactado numa pessoa revoltada. Eu não sabia realmente o que me motivava. Eu não tinha clareza que o que a minha professora falou para mim e para os meus amigos quando nós ganhamos um torneio da cidade de futsal. Era uma molecada boa de bola, viu? Era uma molecada boa de bola. Ela virou e falou: vocês não vão ser nada. Falei: meu Deus, de novo essa frase, cara. Isso me persegue, a gente não vai ser nada por quê? Não, vocês não vão ser nada, vocês são muito maloqueiros, vocês só querem jogar futsal, matar a aula. Não que aconteça isso aqui em São Paulo, mas lá em Jaú... Em São Paulo não acontece nada. Tá. Já teve alguma vez com vocês alguma palavra, alguma frase que acompanhou a vida de vocês por muito tempo? Sim. Com certeza. Sim, e isso realmente, a gente estava até falando um pouquinho antes de você chegar sobre isso, ao meu respeito, e isso se a gente não se encontrar de verdade em algum ponto da vida, a gente simplesmente acaba acabando de verdade, né? Redundante, mas acaba com a nossa vida, porque a gente precisa trocar essa chavinha. E eu acho que... Eu gosto muito também, você fala muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, eu gosto muito disso, porque a partir do momento que a gente realmente começa a se conhecer, quebrar rótulos que foram colocados em cima da gente, e às vezes nem foi por maldade, mas foi por raiva que a pessoa sentia. Hoje, por exemplo, eu vejo que questões emocionais...
até certo ponto, elas podem estar relacionado com a gente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, filtrar bastante, porque a gente não tem coisas que não tá no nosso comando, né? O que vem do outro. E às vezes ele só tá querendo ser só descarregar o que ele tá sentindo. E nesse momento, você tem que filtrar justamente para que isso não venha te afetar. Muito bom. Né? De alguma forma. Teve um estudo, na verdade, uma situação. Uma modelo muito bonita postava no Instagram foto maquiada. Você já viu isso? Já viu essa história? E ela postava foto no Instagram maquiada, lindíssima, postava os stories, enfim. Só que ela tinha deformidade no rosto. Só que a maquiagem, o efeito, escondia. E teve um dia que ela postou a foto sem nada. E aí o post engajou muito, mas muito hate. A galera falando, você não pode fazer isso, você é a pessoa perfeita, e esculachando a mulher. E aí uns especialistas pegaram esse grupo de pessoas, fizeram análise e colocaram essas pessoas, começaram a perguntar para elas o que estava acontecendo. E aí as pessoas começaram a se desabafar. Então, muitas daquelas imagens dos comentários era mais a respeito das próprias pessoas. De si mesma, né? Entende? Então eu acredito que muitas das vezes as críticas construtivas ou as críticas que as pessoas fazem para nós, ela tem muito a ver mais do que a pessoa que está criticando do que aquela pessoa que está criticada. E tem outra citação também do Karnal. O Karnal fala uma coisa muito legal, que autoconhecimento é banho. Então assim, você precisa revigorar isso todos os dias, reforçar isso todos os dias. E também, você também não pode, se a pessoa falar que você é careca e você tem cabelo, não tem por que você ficar chateado com aquilo, porque você não é aquilo. Então, a partir do momento que você se autoconhece, você começa a filtrar melhor. Por exemplo, porque a pessoa está falando de mim, mas isso não diz respeito a mim, porque eu não sou essa pessoa. Agora, quando você não sabe o que você realmente é, qualquer crítica, qualquer comentário, qualquer coisa vai acabar te afetando, porque você não tem a sua base consolidada, a sua base enraizada. Né? Exato, não se conhece, né? Exatamente. Vocês já ouviram falar sobre sequestro da amígdala? Não. Tem uma região neural nossa que ela é responsável por essa parte de como a gente gerencia as nossas emoções. Porque não tem controle emocional, tem gestão emocional. A emoção, ela dispara e o sentimento interpreta o que aconteceu. Por exemplo, vamos dizer que você bata a mão nesse copo e cai a água no meu livro predileto. Esse livro, ele é o meu predileto. O que eu posso fazer rapidamente? Secar. O que eu posso fazer é olhar pra você e falar, tá firmeza. Só que também o que eu posso fazer é, em 5 segundos, dar um piti. Famoso piti. O que estava acontecendo comigo, Aline e Igor? Eu estava idolatrando meus livros. Eu estava muito apegado aos meus livros, aos meus diplomas, achando que as coisas seriam na força do meu braço. E o que é interessante do empreendedorismo? Quando nós realizamos uma transição de carreira, a gente começa a entender que o deserto, que o momento de solidão é diferente de solitude. Tem momentos que Deus vai nos separar. Tem momentos que todas essas vozes que estão na nossa cabeça de falas, de crenças, de olhares, de pais, de avós, são dores não curadas. E eu tenho reflexões de progresso que fazem parte da minha vida. Pessoas curadas, elas vão curar. Pessoas transformadas, elas vão transformar. Pessoas edificadas, elas vão edificar. Pessoas que foram ajudadas, elas vão ajudar. E gente chata só enche o saco. O otimista, ele vai buscar uma oportunidade na crise. O pessimista, ele vai enxergar uma crise na oportunidade. Então essa parte mental, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. As nossas vidas não se baseiam em stories, um Reels de 90 segundos. A gente precisa tomar muito cuidado. E você foi genial. Um dos maiores estudos de Harvard, a teoria clássica de Harvard, ela se dá como pessoas bem-sucedidas atingiam sucesso e como elas atingiam a qualidade de vida. Resposta: relacionamentos. O que me levou a me aprofundar, ser um especialista em psicologia positiva e analista de pontos fortes, é que a característica de assinatura, ela diz o que tem de melhor na nossa personalidade. Quando a nossa essência floresce, o nosso brilho aparece. Nós somos únicos. Gente, tem 8 bilhões de pessoas, gente pra dedéu. Sim.
Não existe outro Igor, outra Aline. Eu estava no LinkedIn, eu estou fazendo alguns estudos para empresas, para palestras. Aí eu coloquei lá, cristão. Falei, uau, tem 150 mil pessoas no LinkedIn que se caracterizam na bio cristão. E tinha podcaster, especialista de teologia bíblica, plano de desenvolvimento individual, gestor de carreira. Eu falei, mas cara, e por que eu não coloquei cristão? Isso é uma coisa que faz sentido pra mim. E aí a gente começa a entender, e hoje meu terapeuta, mentor, ele falou uma coisa que é bonita. Jesus, ele é a selfie de Deus. E ele ensinou a simplicidade, ele ensinou as coisas básicas da vida, que é enxergar o óbvio. O óbvio é a verdade mais difícil de ser enxergada. Verdade. A oração, modelo, ele falou, primeira coisa, você entra no seu quarto, desliga a câmera, apaga a luz, não faz live, porque Deus que te vê, não que te escuta, ele te vê. Porque o nosso maior desafio para mensageiras, mensageiros, é alinhar o discurso com a prática. Sim. Sabe? É não querer ser maior que a mensagem. Não adianta chegar aqui pra vocês e querer falar coisas bonitas, se no dia a dia você conhece o Bruninho. Ô, Bruninho, Gabriel, é isso mesmo? Ele é. Ele tem luz e sombra. É o cara que é pra frente. Ele vai ser pra frente em muitas coisas. Às vezes a gente esquece que potência sem direção é suicídio. Nós vivemos uma geração muito potente. Um oceano de informação com um dedinho de profundidade. Potência sem direção é suicídio. Maravilha. Você falou uma coisa sobre relacionamentos. Eu tô lendo um livro, já pra conectar. Tô lendo um livro que se chama O que Aconteceu com Você. É da Oprah. Já leu? Um da capa roxa? Não, branco com azul. Você já leu? Já leu? E ele diz o seguinte... tem um estudo, né, que fala sobre alcoólatras, fala de pessoas que têm algum tipo de vício. Aí coloca toda a relação do cérebro ali, onde afeta, mas ele diz o seguinte: as relações positivas têm um papel significante na pessoa largar esse vício. Então, assim, ela vai tirar a parte de toxinas, né, da droga, de outro vício, vai tirar a questão dos hábitos, mas se ela não tiver uma rede de apoio, se ela não tiver relações positivas, quando ela tiver relação negativa, a propensão dela voltar para o vício é muito grande. Sim. Então, aquela questão que é muito popular hoje, né? Falar sobre o ambiente molda, o ambiente transforma, mas assim, se a gente não der o primeiro passo em escolher aquelas pessoas que nos rodeiam, em tomar a decisão de largar aquilo que nos faz mal, muitas vezes esse progresso não vai acontecer. Porque a gente vai ficar preso ali no mesmo ambiente, na mesma persona de sempre, e aí a gente acaba não tendo uma assinatura diferente, vamos dizer assim. Esse livro ele mexeu muito comigo, ele tá com a minha irmã. Minha irmã, ela tá com 18 anos, tá trilhando esse caminho de talvez ser psicóloga por livre e espontânea pressão. Ela tem uma coisa assim, muito intencional, que é a escuta. É uma pessoa assim... analítica, observadora, fala na hora certa. E esse livro da Oprah, ele mexeu bastante comigo, porque às vezes um simples desodorante pode fazer toda a diferença. Tinha uma menina na sala que ela não tirava notas boas. E ranço do professor não ia bem. Aí o neurocientista que está com a Oprah nessa obra muito boa, ele começou a conversar, ele falou... existe uma diferença neurológica muito grande do que aconteceu com você para qual é o seu problema. Exato. Ele fez essa pergunta, que é uma pergunta de metamodelo de expandir. Tá, o que está acontecendo na sua sala? Poxa, na matéria não me entra na cabeça. Como é o seu relacionamento com o professor? Eu não gosto dele. E o que exatamente você não gosta dele? Ah, ele tem um cheiro estranho. Aí o profissional acolheu essa informação, não julgou. Foi conversar com o professor. Falou, professor, como que tá seu relacionamento com a aluna X? Ah, tá acontecendo assim. Professor, que tipo de perfume você usa? Ele falou, poxa, a gente tá aprendendo muito sobre a questão da sinestesia dos cheiros. Pro adolescente, pro jovem, cria muito rapport, cria muito espelhamento. Eu só uso um desodorante X. Vamos supor, Rexona. Não estamos fazendo jabá, mas se quiser vir junto, um Rexona. Ele falou, você pode me emprestar esse Rexona? Posso? Ele foi fazer uma reunião na outra semana com a menina. Ele chegou e falou assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta, e se você tiver
capacidade, condições emocionais para responder, você me fala. Ele falou assim, o que esse perfume, esse desodorante significa para você? E a menina, na hora, não reconheceu. Ela falou, posso espirrar o cheiro? Pode. A hora que ela espirrou o cheiro, ela entrou num ataque de pânico, que é o sequestro emocional, sequestro da amígdala. Por quê? Porque esse cheiro remetia ao pai que havia assediado ela. Nós não precisamos de muito tempo para perder a nossa razão, porque o que nos diferencia dos animais é exatamente o nosso neocórtex. Nosso córtex cerebral, onde estão as nossas memórias, onde está o nosso centro decisório. Eu tenho 2 aniversários por ano. Um é 20/10, presentes, fiquem à vontade. E o outro... Aliás, quantos aniversários vocês têm por ano? Nossa. Eu tenho 2 também. Tem 2 também? Tenho dois. Não sei agora. Pra mim, eu só tinha 1. Conhece... Você que está nos acompanhando, conhece alguém que tem 2 aniversários? Quantos aniversários você tem? Tenho 2 também. O Júnior tem 2. Eu, então, não peguei. No dia 8 de janeiro de 2022, eu tava numa Praça da Moca, um bairro relativamente seguro aqui em São Paulo, caminhando, ouvindo minha meditação cristã, e saiu um menino de trás do carro, me apontou uma arma, e o que ele falou até hoje eu não sei. Só que a única coisa que eu lembro dele ali é o que estava dentro do olhar dele. E quem é um pouco espiritual pode entender o que eu estou falando. Poucas vezes na minha vida eu vi um olhar tão assustador como aquele. Para uma moto do outro lado, o cara chegou e falou, olha, eu quero o relógio, eu quero o celular, eu quero o fone, eu quero a sua corrente. E eu falei, poxa, mas é uma correntinha que eu ganhei da minha mãe, uma correntinha do Espírito Santo. Ele falou, não quero saber. E pum, puxou a dentro, tudo. Foram 80 segundos. Um tempo de um Reels que eu falei agora há pouco. Aquele momento, eu entendi que tudo que eu tinha feito em secreto era para forjar meu caráter, para no momento que eu tivesse exposto, eu não reagir. Eu tenho 1,90 m. Era um cara, relativamente falando, de uma estatura mediana, só que ele estava armado. E na hora eu fiquei com a mão o tempo inteiro assim e com os olhos fechados. E quando ele saiu, eu tive muita raiva de mim, raiva de Deus. Fase empreendedora, desafio, preciso comprar um celular, comprar um relógio. E eu perguntei para Deus, por que comigo? Com uma praça tão cheia. Na hora que eles saíram, eu me ajoelhei, eu fiquei ali uns 4 minutos muito revoltado. Tinha uma senhora na praça. Ela olhou e fez assim pra mim, vem aqui, filho. Ela falou, eu não sei o que você passou pra chegar até aqui, mas Deus ele vai te dar força pra você recuperar tudo isso. E a partir daquele momento, do dia 8 de janeiro de 2022, eu comecei a estudar um pouco mais sobre criminologia, comecei a estudar um pouco mais sobre tanatologia, sobre finitude, sobre que às vezes o abraço pode ser o abraço, o último abraço, que esse encontro a gente nunca mais vai ser os mesmos. Mas eu ainda perguntava para Deus, por que comigo? Sendo que na praça tinha tantas pessoas. Tanto que teve uma filmagem que um amigo enviou, que a hora que eu tô subindo a praça, tem uma pessoa passando, o cara passa de moto, olha para ele, e é até sendo um pouco egoísta. Eu falei, Deus, se tivesse que roubar alguém, que fosse o outro. Só que a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus sabia que eu tinha todos os recursos internos, autoconhecimento, resiliência cognitiva, para não reagir a um assalto. É claro que a gente tem uma perda financeira, uma perda física, isso, uma perda material, isso pesa. Então o autoconhecimento ele serviu para salvar minha vida e reforçar mais uma crença que eu tenho. Você será reconhecido em público pelo que você faz sozinha durante anos. Você será reconhecido em público pelo que você faz sozinho quando ninguém está vendo. Isso é ética. Ética não é o que eu falo aqui nas câmeras, que depois vira shorts, vira cortes, que vai para TikTok, podcast. Isso qualquer um faz. Quem é você quando ninguém está vendo? Quais são seus princípios, quais são seus valores? E o que é interessante da psicologia positiva é que eles têm uma anatomia sobre a estrutura do perdão. A neurociência ela traz que o perdoar não é
esquecer. Perdoar é aprender. Perdoar é um caminho de cicatrização neural, onde eu entendo que se de repente a água cai no meu livro, o perdão é para mim, porque quem quis colocar o livro aqui fui eu. Vocês não pediram para colocar o livro aqui. Talvez, numa observação de gestão de conflitos, antes de sair do carro, você, opa, vou estar presente. Ou se você estiver dirigindo com o celular para usar o Waze, que é muito corriqueiro em São Paulo, você vai ficar mais atento. Em São Paulo, 250 celulares são roubados por dia. Quantas vidas são arriscadas por causa de um dispositivo móvel? Essa questão de observar o que está funcional e disfuncional, Aline, foi um grande caminho que me levou a buscar a psicologia positiva, a compreender as nossas assinaturas de caráter, entender quem nós somos de maneira automática, quem nós somos de maneira observável, o que tem de melhor do Gabriel, o que tem de pior do Gabriel. Porque quando eu sou especialista de mim, aliás, quem quer mudar o mundo começa mudando a si mesmo. Sim. Quem quer mudar o mundo começa mudando a si mesmo. Por isso que eu gosto que os livros, os estudos, essa capacidade de a gente buscar essa melhoria contínua começa a nos dar uma paz de enxergar a vida por outros olhos. O que me preocupa muito. O ano passado teve um estudo pelo GE, site da Globo, 86% da população brasileira não comprou nenhum livro. A média de leitura brasileira são 2 livros por ano. Só que o que acontece? Quem lê 30, 40, 50, compensa quem não lê nenhum. Agora, o que é preocupante é a população mais ansiosa, mais depressiva, que mais tem problema com burnout, esgotamento emocional. Isso vem aumentando, né? Porque nós, profissionalmente, fomos ensinados a observar para uma motivação cenoura e chicote. Conhece esse termo da motivação cenoura e chicote? Não. Você coloca a cenoura e a pessoa fica 30 anos correndo atrás de objetivos, metas, KPIs, indicadores, e não consegue olhar o progresso interno. E o chicote, você não... Vamos lá, trabalha enquanto eles dormem. Vamos lá, se esforce. E aí o que acontece? Nós temos uma população extremamente doente. Então, todos esses caminhos nos traz um grande convite. O que realmente te motiva? O que realmente faz você fazer o que você faz? Esse processo de desconstrução, ele é doloroso. O progresso está no desconforto. Toca o celular. Você vai apertar o soneca? Ou você vai levantar e fazer uma caminhada? De repente, você não consiga acompanhar o Igor e o Bruno num pace a 5, 4 por hora. O que te impede de fazer uma caminhada de 20 minutos? São esses pequenos óbvios que eu acredito que começam a trazer um pouco mais de paz para as nossas vidas. E a psicologia positiva me ajudou a entrar nesse caminho de mais apreciação, de entrar nesse caminho de me entender melhor, de como eu posso ajudar pessoas através de uma rede de apoio em uma jornada de 3 meses, 6 meses, a enxergar o que elas têm de melhor. Graças a Deus, ao longo desses últimos 20 anos que eu estou aqui em São Paulo, são mais de 3 mil carreiras impactadas, mais de 200 PDIs, Legal. plano de desenvolvimento individual, personalizados, fora palestras que ajudam as pessoas a expandirem além da teoria. O livro ele vai te trazer um embasamento de informação. A prática do jogo jogado da vida vai mostrar quem é quem. Pelo menos é o que eu penso, sabe? E é com isso que você está trabalhando hoje, né, Gabriel? Fala um pouquinho pra gente sobre... Hoje o meu ato de servir, ele passa muito embasado nesse conceito aqui, que é a teologia bíblica do trabalho, onde nós temos 3 modelos mentais. O primeiro modelo mental é a necessidade básica e fisiológica, que vem daquela torre de Maslow, que é pagar boleto, comida, bebida, é o trabalho pelo dinheiro. Vocês estão bonitão, não sei se tem muito boleto aqui, o povo aqui não tá com um cara que tem muito boleto. Você que tem boleto sabe do que eu tô falando. A gente precisa pagar os boletos. O que ocorre? Por muito tempo, a tal das crenças que nos foram passadas é que nós tínhamos que ter um trabalho durante 30, 35 anos para suprir essas necessidades básicas e fisiológicas para depois ser feliz. Sim. Já entendemos que isso não funciona.
Aí nós começamos a ir para uma outra motivação, que é a motivação cenoura e chicote. Eu preciso desenvolver carreira, eu preciso ter qualificações, eu preciso ter um currículo robusto. Quando eu entrar na FGV eu vou ser o cara, quando eu for na PUC eu vou arrebentar. Legal, parabéns. Você vai longe, só que o ego vai te levar longe e vai te deixar sozinho. Foi a hora que eu percebi que eu estava estragando o meu relacionamento. Foi a hora que eu percebi que eu estava me afastando da minha essência e o pior, longe de Deus. Então, esse segundo modelo mental do trabalho, ele é importante para potencializar habilidades, competências, mas tem um game change que é um modelo mental além do ganha-pão, que é um chamado vocacional. Você faz o que faz, independente do retorno. É maior, é para um bem comum. Então, o emprego ele é fonte de renda. O trabalho é uma fonte de vida para uma carreira sustentável, de progresso. Só que a vocação é para um bem comum. É maior que nós. Pô, Gabriel, eu fui lá no Papo de Progresso, você sentou, bateu um papo com a gente, abriu o jogo, falou de todas as suas estratégias. Por quê? Porque eu entendo que eu tô aqui de passagem, gente. Eu tenho uma missão, eu não sei quanto tempo me resta. Só que nesse tempo que me resta, eu cumpro o propósito da minha vida, que é o quê? Ser um mensageiro. Cada um sabe o peso da mensagem que carrega. Hoje, para mim, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a terem mais perspectivas. Quando eu atuo como voluntário, como um facilitador de gestão em instituições sociais, dando palestra, indo em escolas, eu sou o tipo de pessoa que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei. Eu sou o tipo de pessoa que eu gostaria de ter encontrado quando eu cheguei em São Paulo com R$10, com 19 anos na Barra Funda, cheio de medo e desci errado na Praça da Sé. Porque eu não sabia usar o metrô. Era da Barra Funda no Belém. Eu não sei o que eu tive na cabeça de descer na Praça da Sé. E aí, com medo, domingo à noite, achei um táxi, olhei pro taxista e falei, pô, eu preciso ir pra Moca, na casa da minha avó, no IAPI. Quanto que o senhor cobra? Ele falou, quanto você tem? Eu falei, eu tenho R$10. Aí eu entrei no táxi, um menino trêmulo, aquelas lembranças, né, do pai das minhas irmãs, da professora, você nunca vai ser nada, vocês nasceram para dar errado. A hora que eu entrei no táxi, o taxista olhou para mim e falou assim, você tá na terra das oportunidades. São Paulo é a terra das oportunidades. Saiba com quem você anda. Coisa de vó, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Se prepare para as oportunidades. Tem um game change que eu gosto muito. Não se preocupe com oportunidades. Eleve a sua preparação ao nível da sua ambição. Quer jogar uma Champions League? Não dá para ir de que chute. Quer trabalhar numa boa multinacional? A galera vai pro rolê na quinta e na sexta, você vai ter que se mergulhar nos livros. Mas, Gabriel, um livro bom custa R$200. Uma garrafa de vodka custa R$200 no rolê. E tá tudo certo. Tem a fase da garrafa de vodka. Eu moro hoje no circuito dos bloquinhos. Eu falava, meu Deus do céu, eu passava 3 meses da minha vida, todos os dias ensaiando. Eu já desfilei em 9 escolas de samba. Caramba. De novembro a fevereiro, minha cabeça era carnaval, 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 carnaval. Amigos que hoje são diretores de multinacionais, eles viravam pra mim e falavam, Gabriel, você é um cara muito competente, mas você tá vivendo uma fase, uma adolescência tardia. Porque eu não tive essa adolescência dos 10 aos 19 pra ser tiro, porrada e bomba. Então essa forma de pensar o trabalho entre emprego, carreira e vocação ajuda a pessoa a expandir, a usar no talo que ela tem de melhor. A gente chama isso na psicologia positiva de florescimento humano. O florescimento humano ele é baseado pela teoria do bem-estar, não que tem um método para ser feliz, não que tem uma receita para ser feliz, mas tem estudos. Hoje existem estudos que eles se baseiam na ciência do caráter, na ciência da felicidade para pessoas, para famílias, e um desses estudos é a pesquisa clássica de Harvard. Dá para a gente aprender com quem veio antes. A grande questão é onde está a nossa atenção? No que a gente está prestando atenção? Será que a gente está só se comparando ou está tendo a humildade? Poxa, Igor, como que você fez? Eu tive esse problema ontem, acredita? Eu tô subindo algumas newsletters no LinkedIn de uma forma bem narrativa, assim, Gabrielzão mesmo, papo reto. E a capa tava horrível. E como eu amo design, olha, se você é design, você tem um... Ó,
É porque eles deixam bonito, elegante, organizado. E o meu cunhado, ele tá estudando bastante. Falei, pô, Marcião, esse negócio do Canva é difícil. Ele falou, Gabriel, vai na Binha pesquisar, põe template de newsletter. E lá vai ter milhões. Eu falei, você tá brincando que é só isso? Ele falou, não é que é só isso. Eu estudei 4 anos para entender o prompt. Vamos falar ChatGPT. Já ouviram falar de ChatGPT? Sim. ChatGPT. Eu tava com um amigo que tá estudando Power BI. Ele me deu uma aula sobre ChatGPT que 95% da massa não conhece. Então, motivação. Gabriel, o que é motivação? É o que me motiva a entrar em ação? De repente. Você tem pelo menos 7 drives que te ajudam a entender o porquê você faz o que você faz. Burnout. Burnout não dá em braço curto. Já viu pessoa preguiçosa ter burnout? Não. Burnout dá em nós, que é uns malucos que trabalham igual uns doidos. Sim. Você começa a falar, opa, calma aí, Gabriel. Então a motivação tem um lado ruim, tem um lado péssimo da motivação. São esses caminhos que eu gosto de levar para as pessoas no jogo Jogada da Vida, nessa mentoria, nesse lugar de a gente enxergar o que a gente tem de melhor. Carrego que tudo aquilo que nos desafia acaba nos transformando. E às vezes na falta de referência nós podemos ser sim os que fazem a diferença. Nós podemos olhar para os perrengues conectivos da vida, um abuso, uma rejeição, um abandono. E falar, poxa, que legal, o que eu não tive eu posso dar. Poxa, que legal. Eu posso ser o abraço que eu não tive, eu posso ser a ajuda que eu não tive, eu posso ser a carona que eu não tive, eu posso chegar e falar, ó, esse livro é bom, me empresta, mas nem a pau. Porque tem livro que quando a gente empresta, ele não volta igual. Não. Eu posso fazer um resumo pra você, te emprestar nem a pau. Eu tenho essa dificuldade também com os livros, cara. Sabe o que eu comecei a fazer? Ah, me dá esse livro aqui. Eu falo, não, beleza, esse aqui eu não vou te dar, porque esse aqui é meu. Mas eu vou lá, compro e dou. Inclusive, eu tô devendo um palinho. Bem lembrada, hein? Mas, assim, Não ia cobrar. Eu comecei a dar, porque eu ainda tenho um pouquinho de ciúmes nos meus livros, cara. Porque tem minhas anotações, enfim. Um médico empresta o jaleco, o estetoscópio. Quando a gente começa a entender quais são os nossos materiais de trabalho, porque esses livros, pra mim, eles não são livros de autoajuda. São livros de ajuda do alto. Porque vira treinamento, vira palestra, vira trocas. Nós estamos vivendo eras de jargões. Sabe essas frases? Vocês que são da técnica, vocês percebem isso, né? Parece que a pessoa ela já vem com frases, com coisas pra virar corte. Sim. É meio que plástico. Você sente que não é da pessoa. Você fala, muito bacana papagaio tagarela. Mas não é. A gente precisa entender. Isso aqui não é passatempo. É o tempo da minha vida. Aliás, a gente não tem tempo pra nada. Só porque é prioridade. Ó, um bom corte aí, ó. Falando de corte. A gente não tem tempo pra nada. Só que é prioridade. Você não tem tempo pra cuidar da sua saúde? Fique em paz. Você vai cuidar da doença. Você não tem tempo pra cuidar da sua esposa? Fique em paz. Você vai ter tempo pra cuidar da separação. Você não tem tempo pra cuidar dos seus filhos? Fique em paz. Passou os 10 primeiros anos, ele não vai querer nem olhar pra sua cara. Sabe o que é mais maluco disso tudo? Eu posso contar uma novidade pra vocês? Por favor. Com esses textos, com esses posicionamentos bem autênticos nas redes sociais, em levar esse olhar da teologia bíblica do trabalho, em levar essa nova forma de pensar na psicologia positiva, a gente não foca no que dá errado, mas a gente foca no que pode começar a dar certo. Que tipo de pessoa eu poderia ser na minha melhor versão? Eu tenho feito um estudo. Já deu mais ou menos aí umas 200 pessoas, entre mentorias de grupos, mentorias individuais. As pessoas falam, Gabriel, para quem é a sua mentoria hoje? Para quem quer ir para esse próximo nível? Para quem quer ir para esse próximo next level? De repente a pessoa ela tá no trabalho, mas é um momento de esteredônica. Sabe, nessas necessidades básicas fisiológicas da torre de Maslow? Ela quer mais desafio. Ela quer mais reconhecimento. Ela quer mais pertencimento. E aí, algo que me ensinaram em 2018, que talvez seja um momento para você refletir. Ou você muda o lugar, ou você muda de lugar. Só que para algumas pessoas, o foguete dentro de um lugar vai ter teto. Você não soltava pipa na sua época? Soltei pouquíssimo. Tinha uma molecada que soltava pipa na altura do fio. A adrenalina do pipa é você meter linha na coisa. Isso é empreendedor.
Às vezes o empreendedorismo, você tem só o próximo passo. Só o próximo passo. Na questão da motivação para profissionais, eu costumo dizer, observa pelo menos para sua vida 5 drives, 5 alicerces. Primeiro é dinheiro. Seu nível de satisfação de grana, de 0 a 10. Segundo, desafio. Terceiro, reconhecimento. Quarto, aprendizado. Quinto, realização. Gabriel, quero ter os 5, só no céu. Não vai ter. Você não vai ter os 5. O Neymar não tem. Fala alguém que você acha foda. Assim, agora, papum. Joel J não tem. Ele não foi campeão olímpico. É verdade. Alguém que você acha foda. Ele já falou. Mas, bom, não sei, agora... Não faço ideia. Conhece a Natália Arcuri? Sim, verdade. Ela é um fenômeno. Ela não tem os 10. Claro, se você cria um processo de apreciação, você fala, poxa, eu dou 10 nesses 5 drives. Mas você começa a observar a vida sempre vai fazer um convite para esse next level. Poxa, vamos pro próximo nível. Lançou um livro, best-seller. Tem um autor americano, ele tem um livro chamado Uma Vida com Propósito. Rick Warren. Ele tem 3 filhos. Ele vendeu 30 milhões de livros. Ele fez a preleção na posse do Obama. Um dos filhos dele se suicidou. Pastor. Aí eu vou trazer uma voadora aqui pra explodir sua cabeça. Minha ideia é que você tá nos acompanhando é não dormir hoje à noite, tá? Eu vou logo avisando. Tu que aproveita. Sim. O homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Bacana, da hora, legal. Cheio de seguidores, carros. Você olha na Austrália, você olha no Brasil, a quantidade de pessoas que estão se suicidando. Tirando sua própria vida. Quantas pessoas, que nem você disse sabiamente, instagramáveis, mas a hora que desliga a câmera, a hora que eu vou embora, porque eu nunca vi vocês. E eles viram e falam, mano, o Gabriel é assim, ele é assim. E sem álcool, tá? É água. Faz 4 anos que não toma mais nada. Porque um dia a gente pode falar os impactos que uma bebida tem na vida das pessoas. Tanto espiritual quanto social. Então eu acredito que hoje esse ato de servir, ele é muito mais que uma mentoria, muito mais do que destravar, virar chave, construir sua própria casa, seu próprio avião. A gente tá vivendo uma era perigosa. Dos 7 passos para a felicidade. Gente, mudanças estruturais são gradativas. Todo excesso vai esconder uma falta. Por isso que eu me apoio nessa questão espiritual de verdade. Por isso que eu me apoio na questão da neurociência. Por isso que eu me apoio na psicologia positiva. Para ter hoje um ato de servir. Seja para pessoas, sejam para empresas. O podcast é meio, temos o Papo de Progresso. Papo de Progresso, ele... Mais que um podcast, ele se torna um testamento de ideias, porque eu acredito que uma das coisas que eu mais errava na minha cabeça e mais recebi crítica se tornou uma qualidade. Você entra lá no Instagram, você vê que tem 95% dos reels dos meus convidados. E muitas pessoas falavam, cara, você levanta muito a bola do convidado. Tem muita pouca coisa sobre você. Eu falei, quem me conhece de verdade sabe o peso da mensagem que eu carrego. Quem me conhece de verdade sabe que aquele menino que chegou em São Paulo com R$10 na carteira e que um dia acordou para correr uma maratona em Chicago, olhou pro lado e falou, Deus, o perdão cura. Porque o perdão não é pro outro, é pra gente. O que a pessoa fala, o que a pessoa faz é desrespeito a ela. É visão de mundo dela, o que aconteceu com ela. Tanto que nesse livro que você citou da Oprah, o que me marcou muito é na relação com a mãe, que a Oprah falou, eu parei de projetar na minha mãe a mãe que eu queria e comecei a desconstruir e entender a mãe que eu tinha. E tem mães tóxicas, tem mães narcisistas, tem mães que elas se apoiam na Bíblia para manipular seus filhos. Porque o que ocorre? O honrar pai e mãe, ele vem de uma estrutura, de um texto judaico. Só que nós lemos com os olhos de um brasileiro, de um português do latim. E Paulo nos fez um grande favor lá em Efésios em mostrar o que é honrar esse pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Igor, eu te aceito do jeito que você é. Aline, eu te aceito do jeito que você é.
Mas Deus é tão maravilhoso que quando você começar a encher o saco, Ele vai dar um jeito da gente se separar. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Eu acolho as decisões de vocês, mas agora eu vou seguir as minhas escolhas. Por isso que Jesus sabiamente falou que aonde está o coração da pessoa está o tesouro. A boca ela vai falar sobre o coração tá cheio. Se você fizer uma pergunta para mim sobre Bitcoin, sobre inteligência artificial, equipamento de podcast... Sobre Canva. Sobre Canva. Eu vou fazer uma cara de ué aqui, vou pegar um pedaço de bolo, vou dar um beijo e falar forte abraço para quem fica. Uhum. A gente tem que estar sempre conectado com o que a gente realmente sente, né? Com certeza. Foi uma aula. Nossa, eu ia falar isso agora. Não consigo, na verdade, assim, não tem como conversar, não é conversar, mas você passa tanta informação pra gente e às vezes pensando aqui, vou perguntar isso daqui, ele já tá entregando tudo. Muito bom, Gabriel. Se você pudesse deixar mais uma mensagem, né? Que você já deixou várias, essa é pra corte, mas tem que ser genuína. Se você pudesse deixar uma mensagem pra todo mundo, qual mensagem você deixaria? A humildade antecede a honra. Ninguém nasce feito. A única coisa que nasce grande é o monstro do Power Ranger. Boa. A gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo, a gente vai chorando. A Lorena, ela é modelo internacional. Ela viaja muito. Nós estamos morando juntos. Tá na fase de eu criar vergonha na fuça e ir pro próximo nível. Jogou Super Nintendo já? Não, novinho, né? Novinho. Jogou já, né? Na hora que o Mario vai crescendo, os monstros vão ficando maiores, os desafios. Tomei um puxão de orelha lá do meu pastor. Falou, quando você vai criar vergonha na cara? Parar de ser frouxo e meter aliançona no dedo. Falei, rapaz, eu vim aqui pra ganhar um abraço, ganhar uma voadora. A humildade, ela antecede a honra. Quando a gente acha que tá pronto só pra ensinar, a gente para de escutar, sabe? A gente acha que já sabe, a gente já acha que tá mandando bem. Eu já quebrei tanto a cara com isso. Por isso que eu acredito que a humildade, ela nos ajuda a deixar os resultados falarem por nós. Sabe? A humildade, ela nos ajuda a ser mais equilibrados, mais temperança. Ter mais sabedoria, mais prudência, mais autocontrole. É claro que na falta de referência a gente pode ser aqueles que fazem a diferença. Eu fui convidado para ser um coautor num livro chamado Pai Presente. E todos são pais. E eu falo sobre o olhar dos filhos de mãe solo. Aline, tem um buraco existencial dentro de mim que nunca vai ser preenchido. Eu nunca tive um pai num alambrado gritando. Eu nunca recebi uma ligação nos últimos anos, no meio da tarde, falando, meu filho, parabéns pelo homem que você está se tornando. Parabéns porque você está ajudando as pessoas. Parabéns porque, mesmo quando desacreditam de você, ou quando falaram mal de você, quando acusaram você, você colocou isso diante de Deus. Só que o que eu percebo, tem um versículo muito famoso na Bíblia, né, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vale lembrar que todo o texto bíblico ele vem de uma origem hebraica, judaica e aramaica. E que diz, eu sou o Senhor, seu Deus, que não te falta. Prepara para mim uma mesa na frente dos meus inimigos. Não é pra gente meter a mão na cara e falar, agora vocês vão pagar. É pra gente servir os nossos inimigos. Que é um grande mandamento. As pessoas acham que ser cristão, que hoje em dia tá na moda, é algo fácil, mas Jesus falou que a gente tem que amar os nossos inimigos. E como eu vou amar alguém que tentou me abortar no ventre da minha mãe 5 vezes? Quando a enfermeira olhou para minha mãe e falou assim, olha mãe, o cordão umbilical tá dando 5 voltas no pescoço do menino. Ele pode morrer. Então a terapia, ela dói, a desconstrução dói. Você ouviu de um terapeuta que desde quando você estava no ventre da sua mãe, você está lutando para viver, para ser um sobrevivente. E aí você tá vindo pra cá, cai um toró de água, você fala, meu Deus, como vai ser? E aí você para o carro, respira e fala, gratidão, lealdade, proceder, que é o que a rua nos ensina.
E essa humildade de entender que a gente não sabe tudo. O Cortella, ele traz um olhar de autoconhecimento que eu gosto muito. Autoconhecimento não tem linha de chegada. Não adianta nada você ter 1 milhão de conhecimentos e perder a própria alma. Sim. Eu acredito que tudo isso é um grande papo de progresso para dentro. É a grande mudança. Foi para dentro. Quem muda a si mesmo, muda o mundo, muda a carreira, muda as relações. Agradeço muito o convite de vocês. Pude me emocionar. Geralmente eu estou desse lado fazendo as perguntas. Tive a possibilidade de me desconstruir. Espero que vocês tenham curtido. Para você que nos acompanha, espectador, vamos junto nesse nosso progresso para benefício de muitos, né? Muito. Isso aumentou o nosso progresso, né? Com certeza. Bom, a gente já conhece o Gabriel há 8 meses? 6 meses? Acho que 8 meses. E você, Gabriel, você tem uma história linda com a gente, sem saber. Porque quando a gente decidiu ter o podcast, você foi a pessoa que abriu as portas pra gente poder conhecer esse universo antes mesmo da gente tomar a decisão, né? Então, é uma enorme gratidão de você estar aqui, de você compartilhar com a gente e com as pessoas que estão assistindo também a sua história. E dar sinais, assim, mandar mensagens que são, de verdade, eu tenho certeza que foi do fundo do seu coração, porque, embora a gente fala que é um tempo pouco, né? Mas deu para conhecer a sua essência, assim, de tamanha generosidade que você tem e naturalidade que você fala. Então, muito obrigada por fazer parte dessa desconstrução que a gente fez na nossa vida, porque você faz parte disso. Gratidão. Eu quero nosso agradecimento público. Acho que isso aqui não seria isso se a gente não tivesse passado lá com você, não tivesse tido aquela desconstrução, fazer as perguntas chaves, né? Doloridas. Como você falou, eu fui pra receber um abraço, tomei umas porradas. Mas foram necessárias pra gente ter a certeza do que a gente realmente queria. Então é só gratidão mesmo. Muito obrigada. Deixa as suas redes pra gente também, né? Presta aqui uma lista das redes pro pessoal. Instagram é GFerrazV, LinkedIn Gabriel Ferraz Vidiri. TikTok não é dancinha, gente. É um lado mais... É um lado mais desconstruído, mas um pirulão de 1,90 m não vai mandar bem dançando, não. GFerraz007, Papo de Progresso.podcast. Se você quiser se aprofundar um pouco mais em espiritualidade, moda, fé, empreendedorismo, no jogo jogado da vida. E agradeço a vocês por esse grande presente. Agradeço toda a equipe técnica. E bora comer o bolo agora, né? Gente, obrigada por ter ficado com a gente até o final. Tenho certeza que vocês precisam enviar esse episódio de hoje para muitas mais pessoas que precisam escutar esse papo de progresso todo desconstruído aqui junto com a gente, tá? Deixa o seu like. Caso você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva no canal. E acompanhe a gente nas redes sociais, né? Spotify, Instagram, TikTok sem dancinha também, né? Se o Gabriel dançar, quem sabe a gente coloca isso, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Acompanhe a gente também no nosso pessoal, a.Line Brito. Meu Igor com H, Souza.ufc. E a gente se vê no próximo episódio. Grande beijo. Tchau, tchau.